pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma crítica do segundo volume da quarta temporada de Bridgerton. A crítica de hoje vai conter spoilers, então caso você não tenha terminado a temporada inteira ainda, vai lá, assiste e depois você volta nesse vídeo, tá bom? Essa quarta temporada eu já começo adiantando pra vocês que eu achei muito boa, tá? Eu sei que teve algumas decisões aí que a gente pode questionar um pouco, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente no vídeo, mas num âmbito geral, essa temporada me agradou bastante, inclusive pra mim foi uma das melhores ali. O que eu falei na minha crítica sobre o primeiro volume, que você pode ver aqui no card, ó, vai estar aqui aparecendo pra você, caso você tenha perdido esse vídeo, se mantém na crítica desse segundo volume aqui. Eu acho que o pacing dessa temporada, né, ou seja, o timing entre os acontecimentos, as dinâmicas que foram acontecendo, foram muito melhores do que a temporada passada, a terceira temporada. A gente vai destrinchar mais algumas coisas que aconteceram na temporada no vídeo de hoje, mas antes disso eu quero lembrar você aqui de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta de Bridgerton, né? Também assiste essa série, porque fazendo isso você já me ajuda demais, tá bom? Você compartilhando o vídeo faz as pessoas conhecerem meu trabalho, e aí você acaba trazendo mais geekeiros aqui pro canal. Bom, primeiro eu gostaria de compartilhar mais num âmbito geral o que eu achei dessa temporada, quais que foram as coisas positivas e negativas, antes da gente entrar em alguns assuntos específicos que acabaram rolando ali na temporada com alguns personagens. Num âmbito geral, eu acho que Bridgerton se sustenta bastante com os seus casais, né? Toda temporada a gente tem um casal protagonista, tem um arquétipo que é escolhido para cada personagem, que a gente falou um pouquinho na crítica do primeiro volume, e nessa temporada a gente pegou aquele arquétipo da Cinderela, né? Que é da diferença social. Eu acho que a Sophie e o Benedict conseguiram vender a temporada da forma que é apropriada mesmo. Pelo menos pra mim, eu me peguei torcendo pro casal, eu queria que tudo desse certo. Inclusive, eu acho que os empecilhos que foram criados ali pro casal não ficar junto logo, que é essa questão social, é também a questão ali da madrasta da Sophie, tudo isso pra mim funcionou muito bem. Eu acho que cada episódio que teve ali na temporada tinha algum acontecimento marcante, alguma dinâmica bacana, que aí, de novo, a gente volta a comentar naquela questão que eu já havia comentado aqui nesse vídeo, sobre o timing, né, sobre os beats de cena que acontecem. Ficou muito dinâmica essa temporada, basicamente. E volto a dizer que um dos plots mais interessantes que eu achei que trouxe esse dinamismo que faltava um pouco ali na terceira temporada de Bridgerton, foi você ter dado um devido destaque aos criados, né, e isso faz muito sentido, na verdade, porque a Sophie é uma criada, então naturalmente você tinha que trazer essa ambientação junto com a personagem. E aí, cara, é impressionante como você assistia esses criados, assistia ali as conspirações deles, as amizades, os amores que eles estavam construindo uns com os outros, e acabava torcendo por eles também, sabe? Então eu acho que ficou uma coisa tão carismática ali no meio da série que eu não posso deixar de comentar aqui, que pra mim foi um dos pontos mais positivos aí dessa temporada, foi você ter esse plot dos criados. É claro que uma coisa, assim, num âmbito geral que faltou muito nessa quarta temporada, e o mesmo pode ser dito da terceira temporada também, é que a ausência de alguns personagens que fazem ali um papel chave em Bridgerton, ela é notada a cada temporada, não tem como evitar. Então, por exemplo, é muito esquisito a gente ver a casa Bridgerton sem a Viscondessa e o Visconde Bridgerton, o Anthony e a Kate. Toda hora eles ficam colocando algum tipo de desculpinha pros personagens não estarem ali, e aí traz os atores pra fazer uma cena ali de 5 segundos, 10 segundos e depois some de novo. Poxa, eu acho que já tá na hora da série evitar fazer esse tipo de coisa. Já não basta a ausência da Daphne em certos eventos ali da cidade, que nitidamente ela não estaria ausente, né? Nem ela, nem o Simon. E agora a gente tem isso acontecendo ali com o Anthony e com a Kate, só que de forma um pouquinho mais moderada, né? Porque toda temporada eles participam, mas não como deveriam. Cara, se eu contar pra vocês que eu senti falta até da Madame Delacroix, que é a modista ali, poxa, gente, cadê essa mulher, sabe? Que ela fez um papel tão importante nas 3 últimas temporadas. Agora que ia ter todo um plot ali da classe trabalhadora e tudo mais, cadê a modista quando a gente precisa dela? Até dela eu senti falta. Então, assim, eu espero que eles tentem consertar isso o máximo que eles podem ali nas temporadas seguintes, mas ao mesmo tempo, eu entendo o porquê que eles fazem isso. Eles estão tentando deixar a série o mais objetiva possível. Eles não querem chamar um ator, uma atriz ali só pra fazer uma ponta, só pra, sabe, participar em alguma coisa, mas isso tudo fica
fica muito contraditório, porque é justamente isso que eles estão fazendo, né? Eles estão tentando deixar a série tão objetiva que acaba acentuando mais a ausência de personagens importantes. Gente, pra mim é um absurdo você não ter a Kate sendo viscondessa, sendo que isso foi uma grande parte ali do plot da segunda temporada. Você não pode, é claro, apagar ali o papel da Violet Bridgerton, né? E a importância que ela tem com os filhos. Só que no papel de viscondessa, isso não cabe mais a Violet, gente. Tem que ser da Kate. E aparentemente a série se esquece disso muitas vezes. Uma das coisas que eu achei bacana agora, né, comentando aqui sobre essa temporada, é que, é claro, o protagonista dela, o Bridgerton, o protagonista dela é o Benedict, e ele é conhecido por ser aquela alma rebelde, né? Ele sempre tenta ir contra as convenções. E eu achei bem bonito que nessa temporada não é o Benedict que tá indo contra uma convenção. Além de, é claro, né, você mostrar ele se interessando ali por uma criada. Ele tá tentando fazer as coisas da maneira correta. E isso força a família do Benedict fugir um pouco das convenções. Então eu achei bonito você ter mostrado esse apoio da família Bridgerton se comportando mais ou menos como o Benedict, justamente para tentar fazer a coisa certa ali no final. A família, ela se rebela pelo Benedict. Então eu achei isso sensacional, a forma que eles colocaram isso ali no segundo volume. Com certeza foi um ponto positivo ali pra série também. Outra personagem que ganhou um destaque interessante nessa quarta temporada foi a Alice Mondrich, né? Que agora é uma dama de companhia ali da rainha. E, gente, vamos combinar, ela foi craque do jogo, tá? Ela resolveu simplesmente toda a questão ali da temporada, tentando se provar ali pra rainha, né? Tentando provar que ela é alguém digna de confiança, que ela pode ser uma companheira leal pra rainha e ter algum impacto ali na sociedade, criando algumas coisas, assim como a Lady Danbury criou também, que já já a gente vai falar dessa personagem também. Então o fato deles terem deixado ali uma trama sobrando pra Alice Mondrich, pra mim foi muito legal também. Eu gosto desses personagens, tá? Eu acho interessante a família Mondrich, só que a forma que eles estavam sendo tratados na trama era meio que assim, ah, beleza, eles estão aqui e às vezes eles fazem umas falhinhas pra eles, às vezes eles têm umas conversinha legal, mas era isso, eles não tinham nenhuma participação efetiva na trama. Mas eu acho que a partir agora da quarta temporada, as coisas possam mudar com o papel da Alice Mondrich sendo construído aos poucos, e talvez ela possa ser uma possível Lady Whistledown no futuro, né? Que é justamente sobre isso que a gente vai falar agora em seguida no vídeo. Falando um pouco de forma específica sobre alguns temas e alguns assuntos que aconteceram na quarta temporada, a gente teve oficialmente a Penélope Bridgerton abandonando ali a profissão dela, referente a Lady Whistledown. Ela não é mais essa lady fofoqueira que estava alimentando ali toda a sociedade de Mayfair. Porque, pra quem não sabe, a Penélope continua sendo a Lady Whistledown até o final ali da franquia literária, né? Sem ninguém ficar sabendo. Na série, eles tomaram ali a atitude de fazer uma revelação da Penélope como Lady Whistledown na terceira temporada. Eu não vou entrar no mérito aqui se isso foi uma boa decisão ou não, mas o fato é que eles fizeram isso acontecer na série, gente. E pra mim, faz sentido você deixar na quarta temporada a Penélope abandonando a pena de escrita dela. Isso porque, na minha cabeça, não faria nenhum sentido a Penélope continuar sendo a Lady Whistledown sem ter nenhuma consequência. Então eu gostei, por exemplo, que mostrou gente indo lá tirar satisfação com a Penélope, outras pessoas tentando impressionar ela, né, tentando chamar a atenção dela pra ela escrever alguma coisa. Tipo, é óbvio que essa mulher não ia ter um minuto de paz a partir do momento que ela fosse revelada como a Lady Whistledown. Então, naturalmente, isso seria uma pressão muito grande pra ela, tem coisas ali que ela ia escrever que ia ser controlada mesmo, portanto, a melhor solução seria você aposentar a pena da Penélope, mas ao mesmo tempo, você precisa da Lady Whistledown em Bridgerton, porque ela é uma marca ali dessa franquia. Então a solução que eles encontraram foi achar uma nova Lady Whistledown. E eu queria deixar logo de cara aqui pra vocês, gente, que nada impede esses roteiristas de colocarem uma nova Lady Whistledown por um tempo e depois voltarem com a Penélope sendo essa Lady Whistledown, só que agora sem ninguém saber. Eles podem sim fazer todo um plot repetido acontecer aqui. Não seria adequado, né? Óbvio, não seria uma coisa que eu faria, só que dá pra eles fazerem isso também, tá? Isso não tá fora de questionamento. De qualquer jeito, eu acho que com a lógica que a série apresentou, assim, a parte do material original, faz sentido a Penélope
Penélope não querer mais ser a Lady Whistledown, porque primeiramente, ela não é mais aquela menina, ela não é mais aquela moça que se sentia totalmente assim, à parte da sociedade, alguém que precisava ser vista de alguma forma. Não, hoje ela é a Penélope Bridgerton, ela se achou ali no meio da escrita dela de forma muito valiosa, sabe? Ela se encontrou de uma maneira diferente. Eu achei muito bonita, inclusive, uma cena que ela tá olhando pro espelho e ela se vê numa versão mais jovem, né? Ela vê aquela versão da primeira temporada, por aí. Então isso, de certa forma, esse abandono ali do trabalho dela, né, representa uma evolução de personagem também na minha visão, por mais que eu goste de que a Penélope seja a Lady Whistledown. Na coerência da série ali, pra mim foi algo que fez sentido. Outra personagem que teve uma trama bem interessante foi a Lady Danbury, que teve toda uma despedida ali com a rainha, né, que finalmente agora ela vai sair de Londres pra ela tentar se reconectar com as raízes dela. E cara, que cenas emocionantes que a gente teve entre ela e a rainha, principalmente aquela despedida em que não precisaram dizer nada, né, simplesmente uma olhou pra cara uma da outra, e ali rolou toda uma conexão de agradecimentos, de abraços, de beijos, de confraternizações. Tudo que elas viveram foi retratado naquele momento só com as duas personagens se olhando, e isso é um mérito muito grande das atrizes também, né, as crias de teatro que conseguiu passar isso adiante. Então eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser o papel da Lady Danbury também nas outras temporadas. É claro que pra mim, ela vai voltar na quinta temporada, ela vai ter uma participação, isso de forma alguma é uma despedida pra personagem, só que isso também vai servir como um desenvolvimento tanto pra personagem da Lady Danbury, como também da rainha, que agora vai ter que se virar na ausência da amiga, e também pra criar um espaço maior pra Alice Mondrich, como eu tinha comentado. Mas agora, gente, a gente vai comentar aqui do maior bafafá que estava dando no fandom de Bridgerton, que é sempre referente ali à trama da Francesca. Oficialmente, a gente teve um grande evento que aconteceu com essa personagem, né, que foi a perda do John, a perda do marido dela. E enquanto muita gente achava que ela não ia demonstrar ali um luto tão grande quanto no livro, eu acho que o 7º episódio desse segundo volume chegou pra mostrar justamente o contrário, né? Que episódio fenomenal que foi esse 7º episódio. Serviu justamente pra mostrar todo esse luto da personagem. Eu achei muito bacana a conversa que ela teve com a Violet, falando, por exemplo, que ela não tinha mais nada do John pra ela poder se apegar, que a Violet teve 8 pedacinhos do Edmund pra conseguir se apegar, enquanto a Francesca não tem nenhum porque ela não conseguiu engravidar. Na minha leitura dessa cena, isso daqui não é uma personagem se punindo por não conseguir fazer o seu dever. É uma personagem que amava profundamente o John, gostava sim dele, romanticamente sim, ela gostava dele, só que ela sente que tem algo faltando, justamente por conta da questão da sexualidade dela, só que ela amava o John. Pra mim isso não tá em questionamento. Ela amava tanto que ela sente esse peso bater nela quando ela vê que ela não tem nada dele pra se recorrer. Por exemplo, eles não têm um filho juntos, que seria a forma mais rápida, digamos assim, né? A forma mais permanente de você manter ali alguém falecido. No caso, você tem que lembrar que a Francesca, ela tem como exemplo dela a Violet. Então, nem mesmo nessa viuvez dela, ela consegue se comparar à mãe nesse momento. Ela não tem um pedacinho do John junto com ela. E isso destruiu ela completamente e acabou criando uma cena fantástica envolvendo esse processo de luto da Francesca. Eu gostei bastante, gente. Inclusive, eu adorei a parte do funeral dele, que envolve uma celebração da vida, né? Isso é uma coisa que eu já tinha conhecimento. Eu sou bem inteirada, assim, em algumas questões da cultura escocesa, né? Porque eu gosto bastante desse assunto, primeiramente. E segundamente, porque eu já assisti outras séries que têm ambientação na Escócia. Então eu já sabia que para funerais, a Escócia, ela não é igual a gente. Não é uma questão de que todo mundo fica triste, chorando. Você celebra a vida que a pessoa teve. Então a galera come bem, bebe bem, dança e faz um monte de coisa. E eu achei bonito que a pessoa que mais conhecia o John, que é justamente a Micaela, né, a prima dele, é a pessoa que faz essa sugestão e eles decidem comemorar isso quando a Francesca finalmente está pronta pra fazer esse tipo de comemoração, é claro. Então toda a cena envolvendo ali a celebração deles eu achei muito bonita também. Eu sei que o pessoal que leu os livros tem algumas questões sobre como é que eles vão adaptar a história da Francesca, como por exemplo, existe uma questão do título do John não poder ser passado pra Micaela, né? Tem muita gente que comenta sobre isso. No livro é importante que esse título passe para um personagem que é chamado de Michael, que ele é um primo do John, e que na série eles transformaram o
Michael em Micaela. E de acordo com a galera que leu o livro, isso seria um problema porque títulos não são passados para mulheres. Só que lembra que eu falei da questão da cultura escocesa, gente? Pois é. E se eu falar pra vocês que na Escócia você tem sim mulheres que recebem títulos? Então sim, você pode fazer uma trama que a Micaela recebe o título, o mesmo título que o Michael receberia no livro, e dá pra seguir com essa trama normalmente. Eu acho justamente que é isso que eles vão fazer, inclusive. E agora eu quero comentar uma coisa um pouco polêmica, né? Porque eu não sei o que acontece nas redes sociais, gente. Você tem uma parcela de gente que é fã dos livros de Bridgerton, que parece que eles ultrapassam todos os limites possíveis quando eles vão falar de coisas que eles não gostam. Tipo assim, você tem o direito total, cara, de você não gostar de algumas tramas, de você não gostar de personagens, você não gostar da forma como a série adapta algumas questões. Tá tranquilo, ninguém tá reclamando disso. Só que tem uma galera que acaba sendo preconceituosa, sabe? Que acaba sendo vocal ali com alguns discursos de ódio. E aí fica chocante quando você tá lá assistindo a série de Bridgerton e você abre uma rede social e você vê a galera falando umas asneiras absurdas. Num dia desses, inclusive, hitou ali no Twitter, né? Um comentário sobre alguém falando referente ali ao personagem do Michael, né? E como ele deveria sim ser adaptado, e que essa pessoa não estava satisfeita com essa questão da Micaela, com a questão da sexualidade da Francesca. E aí a pessoa simplesmente escreveu o seguinte: o Michael usa uma possível gravidez pra convencer a Fran a casar mais rápido. Ou seja, pra essa pessoa, essa questão da gravidez da Francesca era muito necessária porque ela é utilizada lá nos plots dos livros como uma forma da Francesca casar mais rápido e voltar a entrar ali na sociedade. E aí, cara, eu lembro que eu olhei esse tweet assim, eu falei: é isso que as pessoas querem ver? Uma personagem sendo forçada a casar mais rápido por conta de uma gravidez? Tipo, é isso que as pessoas querem ver? É isso que as pessoas preferem ver adaptado? Tipo, na minha cabeça dá pra você fazer tantas coisas diferentes sem você deixar os personagens parecendo uma galera odiosa, assim, na trama. Porque vamos combinar, gente, todo mundo que lê coisas de época já deveria saber disso. Quando você tá lendo um negócio de época, geralmente os homens dessas adaptações, eles são boy lixo, porque tem a ver ali com a época que tá sendo retratado. As mulheres, geralmente, elas são colocadas em posições de submissão, ou então acontece alguma coisa muito trágica, muito chocante com elas, justamente porque tá trazendo a ambientação daquela época, e naquela época os papéis de gênero eram diferentes, né? Tinha coisas que não eram questionadas. Isso em todas as coisas de época. Só que adivinha só, Bridgerton é uma série que tá passando em 2026. Então tem algumas coisas que você deve amenizar, que você deve modificar pra você não passar a mensagem errada. Eu acho que não seria interessante, nem se a gente tivesse o personagem do Michael, você fazer uma trama que a personagem é forçada ali a se casar, que ela sente que ela precisa engravidar pra ela poder casar mais rápido e ela entrar na sociedade. Pô, pra que você vai fazer isso com a personagem, né? Eu acho que você pode tratar ela de uma forma diferente e mesmo assim passar a essência da trama dela. Então, por exemplo, a gente viu um luto por parte da Francesca. A gente viu ali a questão da gravidez dela querendo ter uma parte do John com ela. E agora a gente vai ver um pouco dessa questão do título da Micaela e outras coisas que a gente tem que esperar pra ver como é que vai ser adaptado. Não adianta a gente tentar chutar. Então, assim, eu acho que, primeiramente, você tem uma falta de tato muito grande com os fãs da obra literária, que simplesmente a galera não espera pra ver o que vai acontecer. Eles preferem praticar alguns discursos de ódio. E, novamente, eu ressalto aqui que é totalmente diferente você não gostar da adaptação, você ter os seus pontos e tudo mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer praticar discurso de ódio, discurso machista, discurso homofóbico, racista, porque, né, a Micaela é uma personagem negra. Isso daqui é outra coisa. Isso daqui você não faz de jeito nenhum. Não importa se você tá insatisfeito com a trama. Isso não te dá ali o livre-arbítrio de você ser preconceituoso. Então tem uma diferença muito grande entre esses dois tipos de crítica, né? Uma coisa é uma crítica, outra coisa é um crime, tá? Porque racismo, homofobia são crimes. E aí tem uma galera que perde a mão na internet, gente, e eu precisava comentar isso daqui, que eu vi essas ações todas aí nas redes sociais e tudo mais, e eu não gostei nem um pouco. Eu falei, gente, estão perdendo a mão aqui, né? Tá impressionante o negócio. De qualquer forma, eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ser a 5ª temporada de Bridgerton, e eu acredito pessoalmente que vai girar em torno da personagem da Eloise, sim, porque a gente teve algumas pistas ali na minha interpretação sobre a Eloise
estar vendo um pouco diferente essa questão do casamento, né? Essa questão ali de você enxergar algumas vantagens em ser uma mulher casada. Isso tudo sem quebrar a essência da personagem, né? Porque ela não quer nenhum laço que prenda ela, que prenda a independência dela. Então vai ser muito interessante ver como é que na quinta temporada eles vão fazer a temporada girar em torno da Heloise. E depois disso eu acho que a temporada seguinte vai ser a da Francesca, né? Então eu acredito que a quinta temporada vai colocar algumas pistinhas ali sobre a sexta temporada ser da Francesca. Deu pra sacar? De qualquer forma, a quarta temporada foi bastante satisfatória ao meu ver, e eu tô muito ansiosa pra ver o que vem por aí. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Bridgerton. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!